E aí também, quando a gente pensa assim na questão de carboidratos, a gente falou de pré, pós, enfim, você tem que entender que quando você vai fazer um exercício, você começa a utilizar suas fontes de energia, seus estoques de energia, mas para você depletar isso, diminuir todos os estoques que você tem muscular ou hepático, é muito difícil. O teu corpo ele vai entrando e vai tendo mecanismos de defesa. Então, por exemplo, né? Por que um atleta ou alguém que corre ou pedala ou usa um gel de carboidrato, né? A cada quanto tempo se deve entrar com essa questão da suplementação? Então, quando a gente vai fazer um exercício, primeiro, intratreino. Vou tomar alguma coisa no meio do treino para melhorar. Para você ter a necessidade de entrar com algo intratreino, né? Depois de 1 hora, 1h30, e tem que ver como é que é esse exercício. Por exemplo, você lá, os teus treinos de força, você leva quantas horas de treino? 1h30. 1h30? Uhum. Acima de 2 horas, por exemplo, atletas de cross, pessoas que fazem planilha e tal, às vezes até indico, mas às vezes nem tem necessidade, porque daí tem muita mobilidade, tem aquecimento, tem isso que... Então, o exercício efetivo não dura 2 horas, né? Exatamente. Às vezes eu vou, por exemplo, fazer... Eu tive treino ali de 2 exercícios ali, com 2 séries de cada ali, de 2 repetições cada, que eu levei 1 hora para fazer, né? Porque tem toda a parte do aquecimento, né? Tem séries que eu tenho que descansar 5 minutos, né? Entre uma série e outra. E daí, por exemplo, vou agachar lá com 200 quilos. Eu não vou colocar 200 quilos na barra e agachar, né? Chego na academia, 200, agacha. Não, eu vou fazer a minha mobilidade, fazer o meu aquecimento com elástico, daí eu vou montar a barra. Às vezes eu agacho com a barra, daí eu coloco 20 quilos cada lado, daí eu agacho, daí eu guardo a barra, coloco mais 20 quilos, agacho, claro. Guardo a barra. Daí, e o pessoal aprendam, né? Daí o pessoal fala que, né, os exercícios machucam, mas é porque fica queimando largada. E uma mensagem pessoal, se vocês não têm tempo de aquecer, vocês não têm tempo de treinar. Não treinem sem aquecer, por favor. Porque depois coloca a culpa, né? Nossa, levantei peso, ou fui pro cross, me machuquei. Mas não, na grande maioria é a pessoa que faz errado. E você não consegue levantar esse peso sem aquecer. Se você trazer uma barra agora para mim agachar com 200 quilos, assim, sem aquecer, eu não agacho. Porque o corpo não tá ligado, você tem que dar uma acordada, dar um chacoalhão. Mas tudo, né? Aquecimento, depende do dia, da alimentação, do horário, não é assim, né? Não. Então, pessoal, quem quiser chegar igual o Gui, para, né, levantar todo aquele peso que ele mostrou no último programa, não é assim do dia para noite, não, tem que treinar bastante. Então, quando a gente fala do gel ali que a gente estava falando, assim, a gente tem que entender que o nosso corpo vai utilizando essas fontes de energia que a gente tem. Como eu falei da outra vez, depende do tipo de exercício, se é, né, mais creatina fosfato, se é glicose, se é gordura. Então, treinos mais longos, né, pedal longo, corrida longa, maratonistas, ultramaratonistas, você precisa dessa glicose, desse açúcar circulante, mas você tem uma eficiência maior para queima de gordura, utilizar a gordura como fonte de energia. Só que é legal você manter os seus níveis de glicose. Então, tem pessoas que fazem corridas sem nada. Aí sim, eu falo, se entrar com um suplemento intratreino, tua performance vai ser infinitamente melhor. Pensando em questão de foco, de concentração, redução de dores, essa ressíntese de glicogênio muscular, que é muito importante. Então, você se alimenta bem para você fazer uma prova ou para treinar, né? Você tem um estoque de energia ok. Quando você começa a fazer essa corrida, fazer esse pedal, esses estoques vão diminuindo. Então, por exemplo, estratégias de prova, né? Nem tanto treino. Estratégias de prova, utilizar o gel a cada 30, 40 minutos. Tem atletas que podem entrar a cada 20 minutos se tiver bem adaptado a essa quantidade de glicose, sabe? A recomendação inicial é de 30 a 60 gramas de carboidrato por hora ou 60 a 90. E tem atletas que chegam até 120 gramas de carboidrato por hora. Só que bem treinados, tanto, né, no exercício e na questão do uso da suplementação. Quando você começa a utilizar esse carboidrato, né, essa glicose, tem pessoas que têm desconforto gástrico, abdominal, às vezes não se adaptam bem, mas às vezes por não saber utilizar o gel, né? Sim. O gel é bem importante. Vou pegar o gel aqui, né? Pega ali. O gelzinho é bem importante. Aqui é essa pessoa. O uso dele em conjunto com a água, tá?
Por isso que as pessoas têm esse desconforto gástrico-intestinal, porque às vezes não utilizam a água junto, tá? Não precisa tomar um montão, não, mas vai bicando a água, tenta casar os horários do uso do gel com os pontos de hidratação numa corrida, sabe? Porque se você toma esse carbo, você não toma água, ele precisa dessa água para ser absorvido, tá? Ele chega no teu intestino, se você não tem água, ele vai puxar a água que você tem lá no intestino ou no teu corpo, então desidrata. Tem pessoas que às vezes têm essa percepção de desidratar, às vezes tem cãibra. E aí que dá o problema intestinal, que às vezes dá diarreia e tudo mais. Por isso que eu falo que você tem que treinar o seu corpo também para essa suplementação, né, Gui? Nunca testar suplementação em dia de competição. Jamais. Nunca, em hipótese alguma. Não importa se for o melhor suplemento do mundo, você não testa.